Bem, amigo, chegou o momento e hoje eu quero falar de um dos filmes mais tensos que eu já vi na minha adolescência. É um filme que me deixou de fato com medo de dar carona para estranhos até os dias de hoje. É sério, é impressionante o poder desse filme. Eu estou falando de A Morte Pede Carona, produção de 1986, dirigida pelo Robert Harbour. Aliás, quando A Morte Pede Carona passou na tela quente nos anos 80, eu estava lá. E eu fiquei literalmente cagando de medo vendo o terror que o Rutger Hauer colocou na vida do Sr. Thomas Howell. Puta filme tenso. Caramba. Curiosamente, A Morte Pede Carona foi o único filme digno de nota do Robert Harbour. Depois ele fez aquela série Jazz Stone pra TV com o Tom Selleck e nada além disso. O que de fato é uma pena, porque aqui em A Morte Pede Carona o diretor mostra realmente a que veio. É o seu primeiro filme, mas ele parece um veterano. Ele domina completamente a mise-en-scène e sabe exatamente a história que ele quer contar. A Morte Pede Carona conta a história do jovem Jim Housen, que está dirigindo pela famosa Rota 66. É uma noite chuvosa e ele está com sono quando ele avista, ao longe, uma figura pedindo carona. E então ele toma a decisão que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Ele dá carona pro John Ryder, um homem estranho com um olhar frio e assustador, que do nada tira uma faca do bolso e começa um jogo psicológico com o Jim. E o que nós vemos então, a partir disso, é um jogo de gato e rato, aonde ninguém pode sair vivo. O que eu mais gosto em A Morte Pede Carona é que o filme não perde tempo explicando nada. Você não sabe nada do Rutger Hauer, você não sabe nada do Sr. Thomas Howell, você não sabe nada do que está acontecendo, não existe nenhum aprofundamento de personagem, você não sabe a motivação de ninguém, mas quando o filme se propõe a ser tenso, ele literalmente gela a sua espinha. Os primeiros 10, 15 minutos, já estabelece tudo que você precisa saber sobre o que você vai assistir. E ponto. O filme é meio episódico em sua narrativa. O Jim viaja sozinho, o Ryder aparece, ataca, o Jim foge. Depois o Jim está sozinho, o Ryder aparece, ataca e o Jim consegue fugir. E isso se repete algumas vezes durante o filme. E isso seria muito chato se não tivéssemos aqui algo chamado talento. O talento do Robert Harbour, o talento do elenco e o talento da montagem desse filme, que é frenética ao extremo. O Robert Harbour, ele foca os dois personagens principais de maneira diferente. Ele procura sempre focar o Sr. Thomas Howell da cintura pra cima, aquele chamado plano americano. Enquanto o Rutger Hauer é sempre com a câmera do peito pra cima ou na cara dele. Você consegue ver o olhar psicótico, o suor, a risada irônica do Rutger Hauer. E isso é algo assustador. O Rutger Hauer era um ator extraordinário. É um dos caras que definitivamente não errou nos anos 80. O John Ryder é um dos grandes vilões da história do cinema. Disparado. Mas sabe o que é disparado? Disparado. O medo e o desespero que ele provoca no Sr. Thomas Howell chega a ser palpável. E ele está sempre calmo, sempre tranquilo. Ele não grita em nenhum momento, sempre com aquele olhar frio, penetrante. É uma atuação espetacular, Rutger Hauer. Por que você morreu? Por que você morreu? Que falta você faz, pelo amor de Deus? O Sr. Thomas Howell também não é um ator maravilhoso, nunca foi. Mas aqui ele consegue passar todo o sofrimento, toda a angústia, todo o desespero desse cara que se meteu numa encrenca que ele não sabe como resolver. Ele não sabe. Tem um momento, um dos mais tensos, que ele sai chorando, como, assim, desesperado, e pega um revólver pra se matar, e aí ele chora, e ele grita, e ele baba, e... Nossa, que triste a situação desse cara. Eu preciso destacar também a ambientação do filme, que se passa quase totalmente em lugares abertos, na estrada, no deserto, naquele lugar empoeirado, onde o Sr. Thomas Howell parece não ter ajuda de ninguém. E mesmo quando a polícia aparece, ainda assim, o perigo é palpável. Esse filme é brilhante. A palavra é essa, brilhante. Eu também tenho que destacar a Jennifer Jason Leigh. Ela é a Nash, se envolve na história quando o Thomas Howell vai tomar um café, no local onde ela trabalha. E a atuação dela é simples, correta, mas ela é a responsável, aliás, ela é a vítima de um dos momentos mais cruéis que eu já vi na história do cinema. Isso só mostra que esse filme não tem dó de nenhum personagem, nenhum. Gente, é o seguinte, A Morte Pede Carona é um filmaço. Se você não conhece, dá uma chance, porque ele é simplesmente espetacular. Ele completa aqui no YouTube, inclusive, clica aqui, A Morte Pede Carona, de 86, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Filmaço! Filmaço! O filme é de baixíssimo orçamento, custou ali 6 milhões, e arrecadou essa mesma quantia, 6 milhões nos cinemas. Mas ele se tornou um sucesso monumental quando saiu em VHS, e marcou para sempre a carreira do Rutger Hauer como um dos maiores psicopatas da história do cinema. O filme teve uma continuação em 2003, também com o Sr. Thomas Howell, que não é tão boa.
E teve um remake em 2007 com o Sean Bean no lugar do Rutger Hauer. Um remake bem desnecessário, ao meu ver, pelo menos. A Morte Pede Carona, de 1986. É um dos grandes clássicos dos anos 80. Tenso, sombrio, nervoso e com um vilão simplesmente espetacular. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu vi A Morte Pede Carona, ainda nos anos 80, lá na tela quente. Eu fiquei tenso, fiquei nervoso, fiquei com medo daquele personagem do Rutger Hauer. E hoje, passados quase 40 anos, revendo o filme, a sensação é a mesma. Até hoje eu não sei por que o John Ryder perseguiu o Jim Houser por tanto tempo. E sinceramente, não me importa por quê. O que me importa é que essa foi uma das experiências mais assustadoras que eu já tive vendo um filme. E não é qualquer filme que faz isso com você. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Um beijo pra você. Você isso aí.